Então, nessa ação penal 503.04.24, continuidade do depoimento de João Cláudio de Carvalho de Janot, continuidade ainda das perguntas do juízo. E o Ministério Público também aponta lançamentos aqui de entregas que teriam sido feitos pelo Rafael Ângulo Lopes. Por exemplo, uma entrega em 17/1/2012 de R$5.000, outra de 170 mil em 26/10/2012, 10 mil em 29/10/2012, 200 mil em 16/11/2012. Essas o senhor reconhece? Veja bem, essas pequenas aí eram quando eu estava em viagem em São Paulo, eu ia no escritório do Alberto, ele para mim pagar minhas despesas. Passagem que eu tinha comprado, hotel, essas coisas. Essas maiores, algumas, eu não sei se todas, mas algumas o Rafael entregava para mim entregar ao Paulo. Isso eu reconheço. Essa aquisição de joias que está narrado na denúncia, o que o senhor tem a dizer? Não existe isso, excelência. Olha só, quando eu fui preso, eu nunca imaginei que fosse aparecer esse negócio de joia, não sei por que associaram-se o Lucas Amorim, era irmão, primo, parente da Carla Amorim. Carla Amorim é a joalheira mais famosa hoje do Brasil, é amiga da minha esposa de infância. As joias aí, não sei se vocês se detiveram na análise disso. Quando eu fui depor na Polícia Federal, eu disse, se houve alguma joia que eu comprei e dei para minha mulher. Sim. Em dinheiro. Eu tinha dinheiro declarado no meu imposto de renda para comprar a joia que eu quisesse. Essas transações que o senhor faz... Se o senhor ver, as notas são repetidas. O senhor compra a joia 2 vezes a mesma para dar para uma pessoa só? As joias são repetidas aí, as notas não estão o portador. E as notas que estão no nome da minha mulher, da minha filha, eu tenho comprovante de cartão de crédito e cheque. Então isso aí apareceu. No dia eu assumi. Eu disse, olha, se houve, eu cumpri porque eu não vou comprometer minha mulher. Sim. E eu tinha renda, tinha dinheiro físico para comprar. Agora, as que estão aí, primeiro, não tem identificação do comprador. As que têm identificação delas, elas têm comprovante, isso vai ser juntado na alegação final, que elas que compraram com dinheiro, talão de cheque, é o crédito delas. Sei. Então o senhor não comprou joias com dinheiro em espécie? Não. Não? A moça aqui no depoimento disse que ele foi lá, comprou e tal. Eu fui lá escolher a joia, mas a Cláudia que pagou. E as joias aí, porque umas têm o nome da minha mulher, outras não. Se o senhor analisar aí, tem coisa que tem nome da minha mulher, outras não tem, da minha filha. Sei. Eu fui levantar isso. Outra coisa, as joias que estão relacionadas aí, as joias da Cláudia, todas foram apreendidas. Essas joias não constam no rol de joias apreendidas. O senhor está entendendo? Não aparece lá. Sei. O senhor Lucas, o depoimento dele, falou das reformas na casa do senhor, na Parkway em Brasília, R$600 mil que teria custado. Ele disse que pagou, que recebeu do senhor em dinheiro esses valores. É verdade. Foi em 2008, 2009. E por que o senhor não fazia transações bancárias? Porque eu recebi o dinheiro do Janene, eu pagava em dinheiro. Mas não, por segurança, não é bom pôr no banco e fazer transferência bancária? Doutor, assim, se eu recebi em dinheiro, eu pagava em dinheiro. Aí ele fala aqui de uma reforma e decoração, sala comercial de Genu, no terraço shopping. É verdade, também ele fez, mas isso aí foi pago. No meu contrato com o Humberto, tinha uma sobra e quem pagou foi o Humberto. Ele emitiu uma nota para o Humberto, da empresa dele, e o Humberto depositou e pagou a despesa do meu escritório, que foi um ajeitamento na sala lá, que eu mudei de uma sala para outra. E foi pago em espécie também? Não, essa parte foi paga em cheque, ele menciona aí. Não, ele fala que foram pagos em dinheiro. Não, a parte da reforma do meu escritório, isso, ele foi pago, no depoimento do Humberto, eu não sei se tem no dele aí, que ele pagou, que eu tinha que pagar ele. Aí também pode ser que eu tenha pago uma parte em dinheiro, outra parte o Humberto pagou. Pode ter sido isso, que eu tinha uma diferença com o Humberto para receber. Eu disse, não paga a mim não, o Lucas vai te mandar uma nota que eu estou devendo, ele tem que pagar a reforma, e aí ele paga. Aí o Lucas fez uma nota fiscal, mandou para o Humberto depositou lá na conta da empresa dele. Depois ele fala aqui,
Negócio de Genu, relativo a uma loja de som, estéreo SMC, ao lado da Subaru. Essa é uma reforma que eu lhe falei das lojas que a gente tinha. Tá. Reforma que foi eu em cuidava 400 lá. mil reais, também dinheiro. Mas esse dinheiro efetivamente não foi meu, isso veio de São Paulo. O pessoal que mandou. Mas qual pessoal? O pessoal dono da loja Subaru e da Estéreo. Mas o senhor também não era dono? Não, senhor. E por qual que era o seu envolvimento? Porque os donos da Subaru e da Estéreo eram os mesmos donos das lojas de correio que eu prestava serviço em São Paulo. Sei. E aí surgiu a oportunidade da concessão da concessionária em Brasília, para Daniela e para o Ricardo. E eu ofereci a eles. Inclusive um dos sócios, que era nosso parceiro lá na Subaru e na Estéreo, o Gonçalo, já tinha sido concessionário. A oportunidade veio para ele, ele chegou, João, vê quem quer para a gente negociar. Porque a pessoa tinha dado a ele, que ele já tinha sido concessionário. Aí, efetivamente, eles tinham recursos, tinham capital, porque se não se compra 5, 6 carros, custa R$1 milhão, ou mais hoje. Então, como é que ia se comprar os carros para você botar na loja, para comprar a oficina? Aí veio, o recurso da loja, efetivamente, veio de São Paulo. Não era do senhor, então? Não, mas assim, pode ser que eu tenha entregue alguma coisa minha, porque eu ajudava, eu tive movimento lá. Só que eu não era sócio, não tinha nada a ver com isso, era tudo da Daniela e do Ricardo. O Lucas era sócio nesse negócio, porque foi ele e o Gonçalo que trouxeram o negócio. E o pessoal de São Paulo deu um percentual para cada um, para eles administrarem a loja. E o senhor não era sócio formal do senhor Lucas em alguma empresa, não? Não, senhor. Empresa não. A única coisa, o único contrato formal que eu tenho com ele é a sociedade em cota de participação. Nunca tive empresa com ele. Não. E qual sociedade que é essa? São dos prédios que eu lhe falei. Lá. Isso. Prédios em Valparaíso. Exatamente. Já venderam esses prédios? Estão vendendo. Estão vendendo ou já venderam? Não, estão vendendo. Não tá. vende rápido, né? O Ministério Público aqui, o senhor deve ter visto esse e-mail que foi mencionado. Foi. 28/2/2013, mensagem pelo endereço profissional33, @gmail. Isso, é um e-mail meu. Do senhor. O senhor enviou para o senhor Alberto Seff. Positivo. E o que o senhor estava dizendo ali? Ele já explicou, né? A única coisa que ele explicou errado é que quem aproximou ele das pessoas importantes foi eu. Ele disse aqui no depoimento que ele deu para o senhor que não foi eu. É mentira dele. E quem que o senhor aproximou? De todo mundo. Quem marcava as reuniões para ele quando o deputado adoeceu era eu. O deputado mandava, João, põe ele para falar com o Ricardo, com o fulano, com o ciclano. Eu que apresentar, o deputado está doente, você pode ir conversar, tal. Eu que fazia, conforme eu lhe expliquei. No momento que o deputado, quem levava o Alberto nas reuniões era eu. O senhor falou lá, você se aproximou do PR. Paulo Roberto. Paulo Roberto tinha pavor dele. Tá. Não tenho ciúme, mas me sinto traído. Traído por quê? Porque ele, toda hora que tinha reunião do deputado com o Paulo, ele queria enfiar um monte de picaretagem, de coisas de distribuidor de combustível, né, que adulterava combustível, e o deputado não queria levar esses assuntos para tratar com o Paulo Roberto, que sabia que era picaretagem. E aí ele vinha pedir para mim fazer isso, e eu também não fazia, porque eu sabia que era picaretagem. O motivo é esse. Mas ele se aproximou do Paulo Roberto e afastou o senhor? Depois que o Janine pediu, adoeceu e pediu para que eu organizasse as reuniões, ele realmente se aproximou, tanto que eu lhe disse que eu me afastei totalmente. O Paulo é que me pedia, depois de 2010, para ir nas reuniões, porque tinha medo de encontrar com ele sozinho. E por que ele tinha medo? Porque o Alberto já tinha sido preso. Inclusive, eu só fui conhecer o Alberto em 2007. No momento que eu comecei a trabalhar com o Janine, ele estava preso. O senhor falou lá, você se aproximou das pessoas boas e poderosas que te apresentei. Também não sinto ciúme, mas também me sinto traído. Essas pessoas boas e poderosas são os empreiteiros. Exatamente. Essas tabelas aí, essas alcunhas aí, eu nunca reconheci de me chamar assim não, viu? Nenhum nome desse, eu não sei João.
senhor estava sendo julgado pelo Supremo lá, nesse caso do Ação Penal 470, inclusive lá em 2012, o senhor não tinha receio de continuar recebendo esses valores, esses Doutor esses Moro, pagamentos, eu recebia pelo ou meu trabalho. Eu precisava trabalhar. Eu tinha um padrão de vida bom, eu queria trabalhar. Talvez o meu erro tenha sido saber que o recurso que eu recebi, o meu salário, era de uma origem ou uma fonte indevida, e eu continuei recebendo. Isso talvez tenha sido o meu maior erro. Agora que... É um grande erro, né, senhor Janot? Pois é, maior erro. Né? E o senhor também entregava dinheiro, né, pro senhor Paulo Roberto, né? O dinheiro passava pela minha mão. Foi uma coisa que eu não devia ter feito. O senhor também realizou pagamentos para o senhor Paulo Roberto de alguma outra forma, que não entrega em espécie? Não, eu não sabia que ele tinha envolvimento com as filhas, até para antecipar uma possível pergunta do senhor. Eu não sabia que a família dele estava envolvida, eu não conhecia a família dele, nem os filhos, nem a mulher. Não, mas pagamentos em contas, por exemplo. Não, pois é, eu não sabia que ele tinha contas, essas contas que apareceram aí, que eu li pela imprensa no exterior, que os genros tinham negócio de navio, brokeragem. Eu não tinha conhecimento dessas coisas. A minha atenção era voltada porque o deputado me demandava. Tá bom, são essas questões de juiz, eu passo ao Ministério Público para as perguntas. Obrigado, excelência. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Senhor Janot. Eu estou aqui com alguns itens da sua declaração de imposto de renda que mostra essa declaração aqui no item 21. Queria que o senhor desse uma olhada. Não pode falar o que é. Automóvel Azera 2012-2013, adquirido em maio de 2013 junto à Hyundai e Caoa do Brasil. Cor prata. Mas então o senhor tinha um automóvel Azera? Mas não é preto. Aqui é mencionado também, o senhor Ceará falou que oportunidade do senhor que ia comprar um apartamento para sua filha no Rio de Janeiro, correto? Doutor, eu já descaracterizei ele. Eu não tive encontro de mais de 4 vezes com esse senhor. Eu não gostava dele. Eu não tenho apartamento, senão estaria declarado na declaração de imposto de renda dela. Mas o senhor comprou para sua filha um apartamento no Rio de Janeiro? Eu jamais ia receber $240 mil sem eu estivesse no Rio. Ele ainda teve a cara de pau de dizer que ele me entregou 240 mil para 2 pessoas que ele não conhecia, e quando voltou para São Paulo, estava em São Paulo. Se alguém pensar que isso é verdade, eu não sei o que se pensa do resto. Aqui, em relação à sua quebra de sigilo telemático, foram identificados alguns e-mails, por exemplo, uma negociação de sonda para Angola. O senhor negociou uma sonda para Angola? Doutor, eu não negociava nada, mas todos os e-mails que o deputado Janene tinha que receber de pedidos que as pessoas mandavam para ele, todos chegavam no meio e-mail. Eu triava e mandava para ele, informava, o fulano de tal, chegou isso, o senhor tem conhecimento? Ah, não, isso aí é o troço que ele quer. Não, isso aí põe na relação porque eu vou falar com o Paulo Roberto. Inclusive, eu já disse a vocês, as pautas das reuniões, viu, doutor Moro? As pautas das reuniões, eu que fazia. Sim. Eu não tenho cópia, mas eu queria que me mostrasse que é autêntico. Negócios também aparecem e-mails relativos a negócio da BR Distribuidora com a Global Combustíveis, em 30/12/2008. Doutor Diogo, assim, pode ser algum pedido que tenha chegado, que o deputado tenha mandar para mim triar. Mas assim, eu não negociava, eu não conversava. E outra coisa, na BR Distribuidora, eu fui 2 ou 3 vezes lá no ano de 2003, 2004. Depois disso, nunca mais voltei no prédio. Não tinha nada com a BR, absolutamente nada. Aqui, agora, tem vários e-mails relativos a esse tema, até 2010. Depois de 2010, mensagens mais recentes no seu celular, aparece algumas conversas com pessoas de Silas Oliva Filho. Isso.
Qual que era a sua relação com o Silas Oliva? O Silas era gerente de álcool da Petrobras, era um gerente geral subordinado ao Paulo Roberto. Necessariamente, alguns eventos que o deputado Janene pedia para o Paulo eram da área dele, que ele era gerente geral da área de álcool. E houve um determinado momento na Petrobras que se iria instalar algumas usinas com os japoneses para o Brasil vender álcool para o Japão. Foi quando se criou o programa de biocombustível. Ele era o gerente dessa área. Esses e-mails que tem aí, efetivamente, ele já tinha saído dessa área. Ele estava em Singapura, ele era o responsável pela Petrobras em Singapura. E aí ele falava muito comigo por Skype, ou trocar mensagem, porque ele ficava sem notícia, que lá é inverso o horário, né? Que lá agora são 11 da noite. Então eu trocava, tanto que quando o Paulo saiu, tem resposta minha aí, pô, mas por quê? O que aconteceu? Quem vai para o lugar dele? Tem essas perguntas aí que eu trocava com ele. A minha amizade com ele, a minha relação com ele era estritamente que o Paulo, quando havia a demanda do Janene para ele, eu que perguntava com ele, eu que encontrava com ele, eu que consultava ele. Mas, por exemplo, aqui em fevereiro de 12, ele pergunta, recebeu? E você responde, recebi, estou falando com Niterói. Recebeu o quê? Isso aí seria efetivamente uma planilha de navios que o Niterói era um broker chamado Pedro Blatt, aparece aí o nome do Pedro, que o Pedro ele tinha mandado para lá para ver uns navios que ele fazia brokeragem, para ver se ele podia atender. E aí o Silas mandou através de mim para me entregar o Pedro. Mas isso aí não tinha propina. Mas esse Silas estava envolvido em alguma coisa? Quer dizer, comigo não. O meu relacionamento com o Silas era extremamente profissional. Eu nunca tive relacionamento. O senhor, em 2012, era o quê, então? Consultor? Não, é porque, como estou lhe falando, o Paulo estava saindo da Petrobras nessa época, e o Silas eu tinha me identificado muito com ele nesse período, quando se lançou o programa de biodiesel. E aí eu regularmente me comunicava, até para ele saber notícia. Depois o Paulo saiu e, efetivamente, o Pedro tinha pedido umas coisas para ele e ele respondeu para o Pedro através de mim. E aqui, pessoa de Gustavo, Luiz Marques... Mesma coisa, era tudo esse negócio de navios. Tudo envolve... tem aí uma parte grande sobre o cônsul da Grécia, o seu Constantinos. Quem fazia os negócios com o Paulo de navio era esse cônsul, que eu não gostava e minha distância dele era muito grande. Então, as pessoas que não conseguiam furar essa barreira do esquema lá do cônsul com o Paulo, eles vinham a tentar furar através de mim, só que eu não tratava disso. Então, eu recebia, mandava para o Paulo, tem uma parte aí que o Paulo já tinha saído, esse rapazinho aí, o Gustavo, me pediu que ele estava com os navios de fuel oil para fazer, e eu pedi para o Paulo ver, o Paulo já tinha saído, o Paulo falou com o Altran, que é o gerente executivo que cuidava da área, e o Paulo disse, João, não dá para me ajudar em nada, eu não estou mais lá, não posso fazer nada. Essa parte de navio, é bem claro, não havia remuneração. E aqui em 3/5/2012, se for fala o seguinte para agora Humberto Amaral... Sobre o invoice. Estou no Rio com pessoas que estão fazendo a operação, os detalhes, invoice, o contrato que o banco pede é feito no endereço, fora do país. Isso aí é o seguinte, havia uma carga de croque que um broker internacional de uma empresa... Deixa eu lembrar o nome da empresa aqui. Era uma empresa, era um broker de carga de petróleo. Ele me pediu tinha uma carga de coque para vender e queria vender para o Humberto. Eu conheci o Humberto. Você vê que esse assunto é bem junto quando eu estava fazendo o contrato com o Humberto. É bem próximo. Aí eu ofereci ao Humberto. O Humberto se interessou em comprar porque ele mandava coque para um monte de lugar do mundo. Coque é a borra do petróleo que vira carvão, que vira combustível de energia. Aí o Humberto pegou e começou a tratar com isso. O preço era acessível. Só que houve um desacordo muito grande de preços e tudo. Eles trocaram e-mail, trocaram invoice para ele fazer o pagamento para mandar o navio para retirar a carga. Sem o sinal, eles não entregam a carga. Você tem que pagar o sinal, quando recebe, paga-se o resto. Só que não deu certo o trabalho. Aí depois eu fui ler aqui o depoimento do Humberto, lá em Pernambuco ainda, quando ele foi perguntado sobre isso, ele dá essa explicação que eu estou lhe dando.
Aqui, dentre esses seus bens aqui, qual que foi a casa que o senhor comprou com o dinheiro da vantagem devida? Casa? Nenhuma. O senhor não acabou Eu de falar? comprei antes de 2003. Então o que você fez com o seu dinheiro da Guardei, eu não paguei tudo em dinheiro. Mas tá guardado até hoje? Não aprenderam lá em casa? O senhor não gastou nada do Doutor, dinheiro? mas não está escrito aí que eu dei 600 mil, que eu dei 300 mil, que eu dei 400 mil, o dinheiro acabou. O que tinha lá em casa, na busca e apreensão, levaram. Eu tive uma busca e apreensão pelo Supremo. Aqui, Os meus bens foram comprados antes da operação, antes de eu ir trabalhar com o Janene. E aqueles imóveis da Ecopar? Comprados pela Ecopar? Não, os imóveis da Ecopar, a única coisa que a Ecopar tem é a sala própria dela, que eu comprei hoje, e uma outra sala comercial. Não tem mais nenhum bem, não. E esse aí foi adquirido com o quê? Com o dinheiro? Com dinheiro da Ecopar, paga em dinheiro vivo. Inclusive tem aí uma suspeita no inquérito de vocês, na quebra do meu sigilo, dizendo que eu paguei as salas da Ecopar de 110 mil reais em espécie. Não é verdade, eu tenho cópia dos cheques e dos TEDs que eu mandei. Em relação às joias, essa comunicação aqui da CK Amorim comunica um pagamento em espécie das joias. Mas não tem meu nome, doutor. Aqui tá O que tem meu... Cláudia Contínuo. Esse eu tenho comprovante. Eu tenho comprovante, é que não me deram oportunidade de oferecer. Mas aqui a pessoa que foi ouvida falou também que a sua esposa gastava tudo em espécie. Doutor, as joias que foram apreendidas minhas, vocês estão como fiel depositário. Essas joias que a minha mulher comprou e que está aí, que eu tenho os comprovantes, estão lá. As que falam aí que não tem o meu nome, eu não possuo essas joias. Então, se o senhor pegar a joia, for ver lá onde está apreendida a minha joia, vocês não vão encontrar. As que falam aí que eu tenho a comprovante, estão lá. Fora isso, eu não tenho outra joia. Então o senhor nunca deu esse dinheiro de espécie para sua mulher comprar joias? Não. Eu fui lá, efetivamente, ela falou aqui no depoimento, eu ouvi, que eu fui lá. O valor que ela diz alto e baixo foi pago em cheque, eu não comprei. E outra coisa, se eu pegar as notas aí, tem duas joias iguais. Não. Não tem duas joias iguais? Tem, sim, senhor. Tem duas joias iguais, uma numa nota e outra noutra. Aqui são 3 notas distintas. Mas pode ver que tem as duas notas que não tem comprovante, tem duas joias iguais. Bom, mas isso aqui foi a própria CK Amorim que mandou identificar. Doutor, eu não estou dizendo que foi errado. O que eu estou dizendo é que pode ter havido uma falha deles. Eu não posso ser responsável por uma coisa que não tem o meu nome, nem da minha mulher, nem de ninguém. Satisfeito, excelência. O defesa de Lucas Amorim tem perguntas? Desculpa, a Petrobras tem perguntas? Defesa de Lucas Amorim tem perguntas? Defesa do próprio acusado tem questões? Sem perguntas, excelência. Umas questões aqui adicionais. O senhor mencionou esses valores que eram mandados para Brasília. Eram para o senhor ou era para entrega a políticos? Quando o deputado, antes de morrer, ele mandou, porque tem alguns valores aí nessas tabelas, tem 2007 e 2008. Antes do deputado adecer, esses valores maiores que foram entregues ao Lucas eram para os políticos. Às vezes ele não podia ir no dia e tinha lá o portador do Alberto para entregar. Eu não estava lá, possivelmente eu estava com o deputado, eu entregava ao Lucas. Quando eu chegava, eu pegava, o deputado ia a Brasília e entregava para os políticos. Mas o Lucas entregava para quem? Entregava para o Não, para mim, eu ia a Brasília. Não, ia para mim. Eu estou lhe dizendo, normalmente eu estava em São Paulo com o deputado. Eu voltava a Brasília, normalmente com ele também, com o Janene, pegava com o Lucas, dava o Janene, ele ia e entregava aos políticos. O senhor Paulo Roberto Costa, quando ele prestou depoimento no inquérito em relação a essa questão da empresa do senhor Humberto Carrilho, distribuidor Equador e tal, ele declarou que os valores que ele recebeu pela Costa Global seriam pagamento de propina. Atrasada. Isso. Pois é, mas não era não, excelência. Primeiro, não existe propina atrasada de 5 anos. Segundo, que o Paulo fez uma confusão. Ele misturou, porque eu analisei a planilha
que foi apreendida de todos os dinheiros que o Paulo disse que eram propina atrasada. Esse negócio do Humberto estava no meio de outras coisas que ele disse que era propina atrasada. Ele deve ter feito alguma confusão. Mas, salvo engano, tem depoimento posterior do Paulo corrigindo isso. É que eu não tenho aqui. Mas tem depoimento do Paulo que ele diz, novamente, sobre essa indagação que o senhor fez, que ele diz, eu não tenho certeza se era, porque estava tudo misturado. Eu estou repetindo mais ou menos o que ele disse na declaração dele. Vamos ter visto isso, sinceramente, mas pode ser. Esses imóveis que o senhor comprou na Ecopar, essas salas comerciais, tudo, não foram com valores também provenientes do esquema da Petrobras? Doutor, foi tudo com o dinheiro da minha conta. Que o dinheiro da minha conta da Ecopar não tinha nada a ver com Petrobras. Absolutamente nada. Mas, por exemplo, a quebra É que do nem a estilo coisa- bancário aqui revela vários depósitos sem origem identificada na conta da Ecopar. De origem não identificada, Isso. hoje sobrou, depois que eu fiz a auditoria na minha conta, sobrou R$34 de origem não identificada, que é a taxa bancária devolvida. Todos os outros estão identificados. Não é verdade? Tudo isso eu vou mandar nas alegações para o senhor. Que eu fiz a auditoria já, porque todo depósito na conta da Ecopar está alienado a um contrato Sei. de trabalho que não tem a ver com o governo. Então, isso vai ser mostrado. Certo. Não foi apresentado ainda. Não, isso eu tive notícia que se faz na alegação final. Eu já estou com tudo pronto. Tá bom, então. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda ao final? Dizer que eu posso colaborar no que o senhor precisar, mais quantas vezes tiver que vir aqui, eu colaboro. E que eu só sabe que eu estou fazendo uma colaboração. Eu tenho muito ainda a dizer mais do início, principalmente dos primeiros anos, de 2003, 2004, 2005, 2007. Principalmente 2007, que é o ano mais vultoso, mais volumoso de trabalho, foi quando começaram as obras. Isso está meio obscuro aí, porque o Alberto estava afastado. Eu posso ajudar em bastante coisa, tem muita coisa. Eu li todos os depoimentos. Até por uma questão de me defender, como o senhor falou, a grande culpa eu tenho. Eu errei de não ter vindo antes aqui, porque já havia sugestão do advogado para mim vir. E eu disse, olha, eu não vou porque eu não recebi dinheiro em conta, eu não recebi dinheiro de empreiteira, eu não participei desses esquemas. E eles já haviam me sugerido para mim vir aqui. E eu não quis vir por causa disso. Mas eu acho que eu ainda posso ajudar muito. Então tá bom, senhor Genova, daí, se for o caso, é com o Ministério Público. Então declaro encerrado o depoimento do senhor Genova, pode interromper.